Olá, amigos amantes do futebol. O duelo entre Corinthians e Cruzeiro, válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019, terminou com a vitória dos mineiros sobre os paulistas por 2-1 de virada em plena Arena Corinthians. Um resultado que acabou chamando bastante a atenção por ser a segunda vitória consecutiva de Abel Braga no comando técnico do Cruzeiro e por ter sido a primeira derrota do Corinthians atuando em seus domínios pelo Brasileirão. Bom, para falar um pouco mais aí sobre essa partida entre Corinthians e Cruzeiro na Arena Corinthians, os pouco mais de 31.800 corintianos que estiveram presentes ali em Itaquera puderam ver o Corinthians sair na frente do marcador, abrir o marcador através do gol do Fagner aos 31 minutos da primeira etapa. Aliás, esse gol do Fagner foi o gol de número 11.000 da história do Corinthians, né? Então, um gol que acabou sendo marcante por conta desse aspecto. No entanto, os corintianos tiveram pouquíssimo tempo para comemorar esse gol, já que o Fred acabou empatando a partida aos 38 minutos, né? Um pouquinho depois ali do gol do Fagner, o Fred acabou igualando o marcador e assim terminou a primeira etapa, 1-1. Já na segunda etapa, o Corinthians acabou voltando a campo, tendo o maior domínio da partida, principalmente no quesito posse de bola. Aliás, o Corinthians registrou maior posse de bola durante os 90 minutos desse embate contra o Cruzeiro, já que o Corinthians teve 56% de posse de bola contra 44% da equipe do Cruzeiro. Entretanto, toda essa posse de bola acaba sendo em vão, acaba sendo totalmente irrelevante, já que o Corinthians troca a maioria de seus passes em seu campo de defesa. E para piorar a situação corintiana, o Cruzeiro acabou virando a partida aos 26 minutos do segundo tempo, através do gol de Ederson, um gol bastante polêmico, e assim o Corinthians acabou sofrendo a sua primeira derrota na Arena Corinthians pelo Brasileirão. Enquanto isso, o Cruzeiro somou a sua segunda vitória consecutiva, como citei anteriormente, e dessa maneira deu uma respirada na tabela do Brasileirão, chegou aos 28 pontos e continua firme ali na sua luta contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Bom, através dessa derrota aí do Corinthians frente ao Cruzeiro, a gente pôde notar mais uma vez as enormes dificuldades que o Corinthians encontra em marcar gols. O Corinthians, que em 27 jogos no Campeonato Brasileiro marcou apenas 30 gols, ou seja, uma média um pouquinho superior ali a um gol por jogo. A propósito, o Corinthians, que registra uma pífia média de 8,6 finalizações por jogo no Campeonato Brasileiro, ocupando assim a 17ª colocação entre os times que mais finalizam por partida na competição. Para se ter uma ideia, equipes como Goiás, Chapecoense, Ceará e até mesmo o Avaí obtêm uma média superior ao Corinthians nesse aspecto de finalizações por partida. Isso evidencia o quanto a equipe de Fábio Carille tem dificuldades mesmo em balançar as redes adversárias. Ao contrário de sua defesa, né? O Corinthians tem a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro. Foram apenas 20 gols sofridos em 27 rodadas. O Corinthians permanece atrás apenas do São Paulo, que sofreu 17 gols até então. Todavia, o Corinthians acabou sendo superado pelo tricolor paulista apenas nas rodadas passadas aí do Campeonato Brasileiro, já que o Corinthians sofreu um montante de 7 gols nos últimos 4 jogos disputados. Aliás, a equipe de Fábio Carille agora acumula 5 jogos sem vitória, somando um total de 3 empates e 2 derrotas neste período. Lembrando que neste período o Corinthians acabou perdendo do São Paulo, um dos seus principais rivais aí na capital paulista, o que gerou uma enorme crise pelos lados de Itaquera. Bom, diante desse cenário, diante desse retrospecto totalmente negativo, é óbvio que a pressão sobre o técnico Fábio Carille aumentou ainda mais no Corinthians. Não à toa a hashtag #ForaCarille acabou tomando conta dos trend topics do Twitter após a derrota do Timão para o Cruzeiro. E essa primeira derrota do Corinthians em sua arena pelo Brasileirão acabou fazendo com que o Corinthians saísse do G4. Logo, tudo nos leva a crer aí que a briga do Corinthians será mesmo para manter-se entre os 6 primeiros colocados na tabela do Brasileirão. A equipe do Fábio Carille, que conseguiu entrar no G6 na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, ou seja, na primeira rodada no período pós-Copa América,
quando o Timão acabou vencendo o CSA por 1-0, atuando em casa, atuando na Arena Corinthians. De lá para cá, o Corinthians manteve-se sempre entre os 6 primeiros colocados no Brasileirão. E um dado curioso é que o Corinthians permaneceu invicto durante 14 jogos no período pós-Copa América, né? E depois disso, sim, acabou entrando num verdadeiro inferno astral. O próximo compromisso do Corinthians será diante do Santos na Arena Corinthians no próximo sábado, dia 26. Uma pedreira, né? Já que a equipe de Jorge Sampaoli ainda luta ali, pelo menos pela vice-posição no Campeonato Brasileiro. Bom, gente, então é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Peço a gentileza de que você deixe aí o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Uma ótima semana para você. Até a próxima. Tchau, tchau.